Hoje a gente vai analisar cabalisticamente o último pedido que José faz. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Beshalach, hoje focando nos parágrafos 39 a 41 do Zohar, terceiro ano de leitura. A primeira coisa que você pode estranhar um pouquinho a gente falar de José, né? Senão porque José já estava morto, José é alvo das parashiot passadas que a gente abordou, e aqui a gente já está falando de um período muito posterior. O povo escravizado por muitos anos, Moisés aparecendo para libertar o povo, as pragas do Egito. Por que a gente está falando de José? Porque José, lá atrás, né, anos atrás, antes de morrer, ele faz um pedido. Ele fala o seguinte: eu sei que vocês um dia vão sair do Egito. Né? O José, talvez ali num espírito de profecia, sabia que ia acontecer escravidão, sabia que um dia o povo ia sair, e ele faz um voto, ou melhor, ele pede, né, para que as pessoas façam um voto, jurem que, quando elas saírem do Egito, vão levar os ossos dele embora. Ou seja, não vão deixar o José enterrado no Egito. Tá? E aí o Zohar vai analisar um pouquinho essa questão conosco. A primeira coisa então é, José, ele é, digamos, uma porta de entrada para o exílio, para a escravidão. Né? É José que é um marco, digamos, é depois de José que a escravidão começa. Quando ele morre, a Bíblia faz questão de falar que ele morre, sobe um novo governante que não lembrava de José, né, das bondades de José, e o povo começa a ser escravizado. E de certo modo, então, José também marca o fim do exílio no Egito. Né? José está representando essas duas questões. Então, nesse sentido, José é uma pequena figura messiânica. Né? Aliás, a gente já falou aqui no Zohar Diário, eu lembro até que deu uma certa polêmica, né? Muita gente não tinha ouvido falar disso. A gente tem dois Messias na tradição judaica, né? O Messias filho de José e o Messias filho do Davi, da dinastia de Davi. O de Davi é o Messias que todo mundo conhece, que está esperando, o Redentor final. Mas antes teria o Messias de José. Né? E agora a gente está vendo que o José tem realmente essa função. Agora, tem uma questão interessante aqui que a gente só pega com a sutileza do idioma hebraico, que é o seguinte: quando José faz o voto, né, pede o voto, que levem ele embora, ele usa a palavra atzamot. Ele fala: eu quero que vocês levem meus atzamot embora. E atzamot é uma palavra ambígua em hebraico. Então a primeira coisa é, o literal dela significa ossos, tá? E é como a maioria das Bíblias vai traduzir. Pega os meus ossos e leva embora. Mas atzamot também é a essência da pessoa. Tá? Etzem em hebraico é a minha essência. E aí o Zohar usa isso para fazer todo um discurso. Ele explica que a nossa essência, quando a gente morre, fica nos ossos. O que é muito lógico da gente pensar, porque o corpo começa a se dissolver, né? A gente começa a ter a carne decompondo, as matérias moles do nosso corpo vão embora. Os ossos são o que mais dura, e a nossa essência ficaria ali. O Zohar diz que isso é principalmente verdade no caso de um tzadik, como era o caso do José, né? No caso de um justo. Agora, curiosamente, o Zohar também lembra para nós que José foi embalsamado e mumificado, como era o costume no Egito. Então, no caso dele, ele ainda poderia falar: minha carne foi preservada, né? A carne dele não sofreu a decomposição normal. Mas o Zohar fala, mesmo assim, a essência dele não está na carne, está nos ossos. Para quem quiser saber da mumificação de Moisés, a própria Torá conta isso, tá? Gênesis 50, 26 fala que José foi embalsamado. Então o José não fala de propósito: eu quero que vocês levem meu corpo embora, né? Ele usa essa palavra atzamot porque ele está sabendo onde que realmente está a essência da alma dele. Bom, aí o Zohar conta para nós que o próprio povo egípcio tinha jogado o caixão de Moisés, desculpa, eu tô com Moisés na cabeça, o caixão de José no rio Nilo. Eles não tinham feito como era o costume no Egito, talvez construir uma pirâmide, colocar o caixão dentro ou enterrar na terra mesmo, né? Eles jogam no Nilo. E o Zohar diz que era justamente para evitar a idolatria. Interessante. Como José foi um grande poderoso ali no Egito, né? Um grande governante, fez muito bem para o povo, eles não queriam que virasse idolatria, então jogaram o caixão dele no Nilo. Então quando Moisés está indo embora com o povo de Israel, ele vai até o rio, usa ali alguns nomes de Deus e por um mecanismo meio mágico faz o caixão flutuar. O caixão aparece
do fundo do rio e aí eles podem levar. Mas tem uma outra história que conta que, na verdade, a locação de onde estava o José foi dada por uma mulher, né, que aparece no Midrash. Essa mulher é chamada Serach, tá? E ela era filha de Asher, que era um dos filhos de Jacó. Essa mulher, né, Serach, desculpe, ela vai para Moisés e fala, olha, eu por acaso sei, não sei como ela sabia, onde jogar o caixão do José. Então ela leva o Moisés faz, né, o seu encantamento, como eu falei, chama o nome de Deus, e aí o caixão aparece. E aí o Zohar conta para nós que só por causa disso, só entre aspas, né, a Serach recebe uma imortalidade por causa do fato, né, do que ela fez. Então a gente tem aqui várias lições nesse finzinho da história. Primeiro, Moisés, eu não vou explorar muito isso, mas ele tem uma conexão particularmente forte com a água, né, desde o começo da vida dele. Então ele é jogado na água, o nome dele, não sei se vocês lembram, significa retirado da água, né, em egípcio, no idioma que se falava lá na época. Agora estamos vendo essa história. Depois agora eu tô confundindo, agora Moisés. Depois Moisés vai ter problema com a água lá na frente, quando ele tem que bater na pedra, né? E aí dá um problema, ele não pode entrar na terra de Israel, envolvendo água. Então Moisés tem toda uma conexão com a água que eu não vou explorar aqui. Agora, a outra coisa é, veja de novo como José está ligado à redenção, como a gente falou, Êxodo, e nesse caso específico dando imortalidade para uma mulher. A mulher que consegue falar, olha, o José está aqui, o corpo dele está aqui, recebe a imortalidade. Então o Zohar vai ensinar para nós que José é a porta também para a gente ir para o mundo da imortalidade. Bom, o que significa isso? Que eu preciso idolatrar José? Não, obviamente não. Até os egípcios perceberam que não é esse caso. Se você lembrar, o que José representa na Kabbalah? Yesod. Então, quando eu atinjo o nível de José, é isso que significa, né? José é a porta. Eu atinjo o nível de Yesod, eu começo a minha vida de imortalidade. Por quê? Eu começo a me conectar com todo o resto da árvore da vida. Eu estou fisicamente na Sefirá de Malchut, a gente nasce nessa Sefirá, nossa consciência dessa Sefirá, a gente atua aqui, eu preciso ir me limpando, me purificando para chegar no nível de Yesod. E uma vez em Yesod, eu começo a conectar com todo o resto da árvore, e aí eu atinjo a mortalidade. Então a gente faz até um link com o vídeo passado, né, que eu falei de 50 níveis de impureza e eu preciso sair desses 50 níveis. O André, inclusive, fez uma pergunta boa, né? Então quem é que sai desses níveis? São só os justos? Não, os justos saem mais com facilidade. O José é o que a gente está falando, ele conseguiu sair desses 50 níveis e conectar com Yesod. Mas nós também conseguimos, esse é o nosso trabalho, né? À medida que a gente vai evoluindo, vai saindo desses 50 níveis, a gente conecta com Yesod e dali para frente a gente tem todo o caminho da imortalidade para ser nosso, né? Para a gente poder conquistar e poder desfrutar, se Deus quiser, para todo sempre. Um bom dia a todos e tudo de bom.